quando devemos mudar nossa rotina? Então é a pergunta-chave que a gente tem aí em relação à rotina. Eu gosto de dar duas respostas. Para isso. Primeiro, é você ou começar a mudar já, planejar hoje e mudar amanhã, né? Ou assim, caso já for hora de dormir também, planejar amanhã e já começar a ir mudando de fato. Ou você começa um pouco depois, né? Você se organiza para ter uma mudança na sua vida, começa a eliminar alguns compromissos que não são necessários, começa a eliminar algumas coisas que você não deseja e na sequência você começa a organizar a rotina. Então, ou você se organiza para ter a mudança em breve, ou você já começa a mudança. Então, na minha opinião, essa é a resposta. Muitas vezes as pessoas vão ter que se livrar de alguns compromissos e de alguns afazeres que não são tão necessários para poder ter uma rotina mais saudável. Isso é natural, acontece com todo mundo. Muitas vezes a gente acaba pegando algumas coisas aí, a gente acaba entrando em alguns compromissos e com o tempo a gente percebe que isso não é saudável. Por exemplo, eu vejo a questão da atividade física de noite. A atividade física muito próximo do horário de dormir interfere no sono. Então não é algo que eu desejo. Definitivamente não é algo que eu desejo. Mas assim, uma atividade física mais cedo, né, é interessante. Até a questão do vôlei. Eu estou no vôlei agora às 7 da noite da sexta. Quando eu sair desse grupo, enfim, se eu me mudar realmente, eu não vou querer jogar nesse tipo de horário. Para mim, o horário das 6 às 7 seria o último horário que eu faria atividade física. Então, esse horário definitivamente não é para mim. Assim como outros compromissos que a gente vai pegando e consome tempo. E a gente não quer esse tipo de compromisso para a nossa vida. A gente sente que ele não vai agregar muito a longo prazo. Então, essas questões, elas devem ficar bem claras para você entender se você continua ou não com algum compromisso em específico. Essas questões devem ficar bem claras. Então, você pode mudar a rotina já hoje para amanhã, ou você pode esperar algum momento e mudar alguns aspectos da sua vida para aí então mudar de fato a sua rotina de forma significativa, né? Levando em conta alguns fatores. Por exemplo, quando eu fui para entrar de férias, que eu queria começar já o meu canal, já estava estudando aí marketing digital e tal, aconteceu o seguinte, eu gravei 8 episódios na semana antes de entrar ali. Eu gravei 8 episódios pro podcast Rotina Funcional, os 8 primeiros, só que na primeira gravação, que não foi ao ar, eu tenho esses vídeos ainda, não vou deletar a princípio, e a qualidade ficou horrível, teve diversos problemas, eu não conversei sobre a parte técnica antes de gravar, enfim, quando o editor foi corrigindo era um feedback atrás do outro, assim, né? E claro, ele é pago para isso e ele tem até uma parte da questão das vendas do curso que eu estou montando quando isso acontecer, já que ele está me ajudando lá e está me ajudando na divulgação de conteúdo aqui. Então assim, ele realmente falou bastante coisa que precisava, era áudios de 3 minutos, né? Acho que foram 3 áudios ali longos, para a grande maioria das pessoas, para mim não, eu não tenho problema com esse tipo de coisa. E eu corrigi todos os pontos que ele citou, assim, todos os pontos, até consegui essa câmera e tal, e era uma coisa que eu estava querendo ali. Só que foi muito difícil engajar, assim, foi muito difícil no começo, porque foram 8 vídeos gravados, não deu certo, aí eu tentei começar a gravação de novo, teve problema no cartão de memória, então eu gravei mais um vídeo, eu regravei o primeiro já, também não deu certo, aí foi útil mesmo. A partir do 10º vídeo que eu gravei, começou a contar. Aí são os 23 episódios, contando esse que tem no ar, mais as lives e todo o conteúdo que tem aqui no canal. O único vídeo que foi feito antes desses é o vídeo 0 do Setembro Amarelo, que tem no canal também, que foi uma entrevista que eu dei na rádio de forma geral aí para os adolescentes na questão do Setembro Amarelo. Então, os comportamentos ruins e comportamentos bons. Só que eu não entrei tanto
tema do canal em si, eu entrei mais numa demanda momentânea, né? O áudio daquela gravação ele é bom, mas a qualidade da filmagem ele é relativamente ruim. Então assim, se você quiser ouvir aí enquanto estiver andando na rua também, quando estiver fazendo alguma coisa, ou mandar o áudio aí para o seu filho, para algum adolescente aí, é bem interessante o conteúdo assim. Ele fala os mesmos princípios que tem o canal, já que eu já estava nessa vertente e eu continuo aí com essas questões. Então, continuando aqui, nós devemos mudar a rotina quando nos sentirmos, né, capaz disso, e se não é no momento atual, a gente deve começar logo em sequência. Nós devemos mudar a nossa rotina então nessas duas situações, ou começar a mudar de fato nesse momento, ou começar a organizar a rotina para mudar em um momento futuro. E com base no que devemos mudar a nossa rotina então? O que é a base para a gente mudar a nossa rotina? Eu diria que é as prioridades, assim. Prioridades, escolhas, objetivos a longo prazo, é tudo que a gente deve mudar. Por exemplo, se eu quero viver do digital, né, um conceito que um professor meu tem que é muito interessante é, por exemplo, eu quero viver de atendimento particular, eu quero viver do digital. Então eu pego essa ideia, eu vou separar, por exemplo, 40 horas para trabalhar na semana com isso. Eu já tenho esse tempo disponível, digamos que eu estou sendo sustentado, de alguma maneira eu já tenho essa disponibilidade, mesmo que eu atenda, sei lá, só 5 horas, mas eu tenho 40 horas disponível. Então as outras 35 horas é você pegar, sentar e trabalhar naquilo. Mesmo que você não tenha paciente, você estuda livros, você estuda caso, você faz a divulgação online, você faz vídeos, você faz conteúdo para internet, você foca as tuas 40 horas naquilo. Então o tempo que você quer ter para o trabalho, mesmo que particular, você já deve investir nisso. Vai trazer grande resultado. Então é um conceito super válido que eu considero. Então é uma base muito interessante, né? Uma prioridade que a pessoa está tendo. Essa é a ideia de mudar a rotina, mas com base no que? Eu gosto de estipular algumas mudanças, como por exemplo, regular o sono, colocar atividade física, enfim, alguns pontos que eu vou citar na sequência do episódio. Mas a principal base é as prioridades e os valores. Por exemplo, se você quer passar no concurso, entrar numa faculdade que exige um vestibular difícil, aí como medicina, se você quer coisas do tipo, você precisa começar a se esforçar para passar em provas. Você precisa começar a criar uma rotina com várias horas durante o dia ou várias horas durante a semana e com uma sequência boa para ter os seus estudos. Isso vai te ajudar de forma bem significativa.